esse é o Cores da Cris e hoje eu vou misturar os trabalhos manuais com as coloridas, as bonecas moranguinhos e vou mostrar como fazer cenários para elas. Eu já mostrei nesse vídeo aqui embaixo como fazer cenário para as blights, um jeito diferente, mas que você também pode usar com as moranguinhos. E hoje eu vou fazer o inverso, eu criei um cenário para as moranguinhos que você também pode usar com as Petite Blights, com as Midis ou até mesmo com a Neo Blight se você fizer num tamanho maior. Mas essa técnica que eu vou apresentar, ela é legal também para a escola. Então você que é professor de escola, você vai aprender, né, uma série de sugestões aqui de técnicas que eu vou mostrar que você pode aplicar com seus alunos exatamente da maneira como eu vou mostrar, mas também em outros materiais. Depois eu vou voltar a falar disso. Mas vamos começar a trabalhar primeiro, que aí vocês vão entender exatamente o que eu estou apresentando hoje. Bom, o primeiro passo foi escolher uma estrutura para montar o cenário. E eu optei por caderno, um caderno desse brochura bem simples, aquele caderno mais simples que a gente encontra nas papelarias. Ele tem capa dura e ele fica mais firme, ele é mais pesadinho e ele forma esse L, né, que é legal para a gente montar o cenário. Então você vai precisar de um caderno desse tipo brochura com capa dura. Existem dois tamanhos, o menor ou o maior, aí você escolhe o tamanho que você preferir. Primeira etapa é a gente vai abrir o caderno no meio e colar as páginas de um lado e de outro. É importante usar o caderno com a capa com as folhas do caderno, porque aí a estrutura fica mais firme, mais pesada. Você poderia usar só a capa também, mas aí ela fica um pouco mais frágil, ela fica caindo mais fácil. Usando o caderno inteiro, a estrutura fica firme. Então primeiro você vai pegar um rolinho de espuma com cola branca, vai passar numa das metades do caderno, na contracapa, na parte interna, e vai colocar o bloquinho todo, metade daquelas páginas daquele lado e assentar bem. Depois, com um pincel, você passa cola branca em excesso em toda a borda, toda a lateral do caderno. Então, dessa maneira, as folhas vão ficar bem firmes, bem coladas e todas unidas. Você vai fazer o mesmo do outro lado, exatamente igual. E aqui fica uma dica bacana. Deixe secando por algumas horas com peso, coloque um peso, primeiro faça um lado, deixe secar bem com peso em cima e depois faça do outro lado, deixe secar bem com peso em cima. Bom, depois que você já colou o seu caderno, ele já está firme, a estrutura está pronta, você vai lixar a capa atrás, porque o caderno brochura ele tem uma capa meio plastificada, então pega uma lixa 220 e lixa a parte de trás da capa para tirar aquele plástico, para a gente poder pintar depois. A gente vai fazer um acabamento pintando também, tá? A sugestão aqui é fazer um cenário com colagem técnica mista. Então eu vou usar textura, eu vou usar aquarela, eu vou usar tinta acrílica e vou usar colagem. A primeira colagem que eu vou fazer é com um pedaço de jornal rasgado. Então você pega um jornal, rasga com a mão, escolhe 2 ou 3 pedaços que você goste. E aí você vai fixar, né, colar esse pedaço de jornal já fazendo uma textura. Para isso você vai usar o gesso acrílico transparente. Então esse é um produto legal para trabalhar com técnicas mistas, pode ser aplicado em papelão, em madeira, em caixas, né, e até mesmo em tela, ele é feito para tela. Ele dá uma textura com transparência, então você pode passar em cima do jornal também. Não vai cobrir o jornal, mas vai proteger. Deixe secar o gesso transparente, né? Eu deixei secar por algumas horas e agora eu vou continuar o trabalho de textura usando o gesso acrílico branco. O gesso acrílico branco cobre bem, tá? E aí eu vou trabalhar com carimbo ou com algum outro material que crie uma textura, como essa tela quadriculada, né? Eu usei o carimbo já no gesso transparente, agora eu vou usar a tela aqui no gesso branco. Com uma espátula eu vou aplicar o gesso acrílico nas partes que eu quiser, deixando relevo, fazendo textura, enfim, aí é a hora da sua criatividade, né, de você criar um efeito bem bacana. Não cubra o jornal, pode cobrir algumas partes, mas não tudo, porque ele já está com o gesso transparente. E com um pincel de pelos, depois que você fizer a textura com espátula, finalize passando o gesso em toda a borda do caderno, todas as laterais. Aí deixa secar de um dia para o outro. O gesso acrílico demora um pouco para secar, ele está em excesso, então você tem que aguardar um pouquinho mais.
Bom, depois que a gente já fez toda a textura, o gesso já secou, a gente vai começar a pintura desse cenário primeiro com aquarelas. Então primeiro eu vou usar algumas cores de tinta aquarela com pincel de pelos macios, colins, que eu vou fazer um efeito aquarelado no fundo, mesclando tons de azul, violeta e verde, tá? Imagine mais ou menos onde você quer colocar cada cor e vai trabalhando em sequência. A aquarela que eu usei aqui é uma aquarela de bisnaga. Eu vou diluir levemente com água, mas vou mesclando e diluindo mais ou menos conforme a pintura. E aí você vai criar um efeito bem bonito, bem bacana, né, de mistura das cores. Essa pintura que foi feita agora na textura é a mesma que eu vou fazer na capa, na parte de trás do cenário, tá? Depois você trabalha com a aquarela criando um efeito de pintura aí. Feita a pintura com a aquarela, agora a gente vai detalhar o cenário. Então a gente vai fazer alguns detalhes que vão simular um jardim, né? Foi o que eu imaginei para esse. Ou até mesmo um céu estrelado, uma noite com lua, ou um dia ensolarado com sol. Então agora é a hora de usar tintas acrílicas decorativas, tinta acrílica fosca, e com pincéis redondos, pincel leque, você vai criar aí a sua pintura. Primeiro eu faço uma textura de grama com pincel leque e tons de verde. Tá? Então na base do cenário eu vou fazer todo esse trabalho com o pincel leque. Depois eu vou trabalhar criando flores, né? Flores que podem ser formadas de coração, arredondadas, aí você usa tons de rosa com violeta, lilás, um vinho, vai mesclando as cores, né, e pincelando uma com a outra, lembrando que o fundo que você fez com verde precisa estar seco para você trabalhar com as cores agora e fazer as flores, tá? Cada etapa tem que ser aguardada a secagem para a gente poder continuar. Depois que você já pintou as flores, já pintou as folhas, né? Agora você vai fazer um contorno com a tinta mais diluída, tinta acrílica fosca também, com pincel liner. Eu estou trabalhando aqui com a tinta preta, mas eu trouxe uma outra sugestão de cenário que foi feito o contorno e os detalhes com a tinta metálica ouro e algumas partes com a metálica prata. Você não precisa usar o preto sempre. Eu gosto nos meus trabalhos também porque eu usei figuras na colagem que tinham contorno em preto. Mas aí você pode detalhar como você quiser. Bom, agora que o cenário já está todo pintado, é a hora de envernizar. A gente vai aplicar o verniz spray fosco porque a aquarela é uma tinta que seca, mas se ela receber alguma umidade, a própria cola branca que a gente vai usar para colar as figuras em seguida, pode manchar a aquarela. Então é importante nessa etapa, depois que a pintura já está completamente terminada e seca, você aplicar uma demão de verniz spray fosco na frente, na parte de trás do cenário, para proteger. E para fazer o chão desse cenário, eu peguei um pedaço de papel duplex, ou papel cartão, e pintei do mesmo jeito que eu fiz a capa do caderno. Eu passei um pouco do gesso acrílico para criar uma textura leve e pintei com aquarelas e tintas acrílicas. O chão do cenário também é envernizado para proteger, para não sujar, porque a gente vai colocar a boneca, tirar, enfim, para não estragar. Já apliquei o verniz, ele já secou e agora vem a hora da colagem das figuras. Você pode usar figuras que você encontra pronta, adesivo, recorte de revista, desenhos seus. Eu estou usando aqui as serigrafias que eu faço no meu ateliê, mas você pode usar o que você quiser. Você vai aplicar cola branca nas figuras, no verso e colar. Algumas figuras eu uso duplas, né? Eu colo com a fita banana uma figura igual sobre a outra para ficar um relevo. Você pode usar esse recurso em algumas partes, outras não, como você quiser. O TNT e a espátula me ajudam a fixar melhor a figura na colagem. É importante você assentar bem para ela não descolar. Bom, agora que está tudo pronto, textura, pintura e colagem, o seu cenário já está aí para ser usado, para você fazer fotografias com as moranguinhos, né? Esse tamanho do caderno é perfeito para elas, porque é prático de levar, prático de arrumar, qualquer cantinho você faz a foto. Mas como eu falei, você pode usar outras bonecas também. A Petit Blight é perfeita, ela fica bem legal nesse caderno. E se você quiser usar uma boneca um pouco maior, como a Midi Blight, ou mesmo a Moranguinho, né, mais moranguinhos, faça um caderno de tamanho maior. E aí você vai ter opções de cenários para você fazer muitas e muitas fotos.
Essa foi a minha sugestão para hoje. E para os professores que estão assistindo, ó, eu falei que dava para você aplicar também com seus alunos. Aqui são cadernetinhas. Eu fiz exatamente a mesma textura e pintura do cenário nessas cadernetas. Então, tudo que foi feito aqui você pode aplicar em outros materiais, capas de caderno, de agenda, bloquinhos. São técnicas legais, acessíveis. Técnica mista, que eu gosto muito de fazer. E é isso, continuem acompanhando aqui o canal Cores da Cris, que logo eu volto com ideias, com as moranguinhos ou com os trabalhos para a escola, enfim, com muitas sugestões para vocês.